O Vasco tem que contratar, o Vasco precisa contratar, mas agora, o Vasco consegue contratar? Fala, torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o seu podcast aqui do Atenção Vascaínos. Então, se você está prestigiando a gente no nosso canal do YouTube, o AV+, já deixa o like aí no vídeo, né? Já se inscreve, liga o sininho de notificações e saiba que você também pode consumir esse programa no seu agregador de podcasts preferido. É só procurar lá pelo podcast da Atenção Vascaínos, o AVcast. Aproveitando o ensejo aqui, já peço também, deixo a recomendação para você seguir a gente em todas as outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos. E bora falar sobre Vasco, bora falar sobre contratações, né? Que é o grande tema que a torcida espera, né? E é engraçado como o roteiro vai se repetindo temporada após temporada. Vascaíno aí, que for um pouco mais antigo, sabe que, há décadas a gente vive aí mais ou menos a mesma história durante a temporada, porque já faz muito tempo que o Vasco atravessa essa crise financeira, não tem dinheiro, então não pode contratar, né? No começo o argumento era de que não tinha dinheiro para contratar. De um tempo para cá começou a surgir essa questão da responsabilidade fiscal, da austeridade. O Vasco não pode contratar sob o risco de aumentar a sua dívida. E a torcida, grande parte dela pelo menos, compra o discurso no começo da temporada, mas aí vai passando o tempo, a situação vai ficando mais complicada e o torcedor vai perdendo a paciência com esse discurso e começa a falar: amigo, tem que contratar, dá seu jeito, sabe? Se endivida mais aí e mais contrata, porque se a gente não consegue, né, o nosso objetivo, que aí vai mudando de acordo com a temporada, pode ser a vaga na Libertadores, pode ser a permanência na Série A, ou pode ser, que nem é o caso agora, né, o acesso novamente para a Série A. O torcedor fala, vai ser muito pior, né, vai ser muito mais prejuízo para o clube a gente não conseguir o acesso, com todo o dinheiro que implica em voltar para a Série A, do que o dinheiro que a gente vai gastar agora com reforço, né? É uma matemática ali simples de você fazer. A própria diretoria do Vasco falou que perdeu cerca de 100 milhões de reais com esse rebaixamento para a Série A. São 100 milhões de reais que o Vasco deixou de ganhar por não estar na Série A. 100 milhões de reais, vamos gastar então 50 milhões em reforços, para reforçar o time, para a gente subir para a Série A e a gente ainda sai no lucro, que é melhor do que ficar mais um ano na Série B sem ganhar esse dinheiro. É um raciocínio lógico, faz sentido, mas que, cara, se a gente parar para olhar melhor, tem questionamentos, né? Tem questionamentos. O primeiro é que a gente vem fazendo, que nem eu comentei, essa política, essa estratégia, ela vem sendo usada no Vasco há anos. Há anos que o Vasco se endivida com esse discurso de que, cara, a gente vai se endividar agora, empurra o problema para frente, depois, lá nos anos seguintes, a gente resolve. O importante agora é ter um time competitivo. E claramente não vem funcionando. Essa estratégia não vem funcionando, porque o buraco vai ficando cada vez mais baixo, né? Na primeira década aí do século XXI, a gente gastava esse dinheiro para não cair. E o Vasco conseguia ali, só fazia campanhas medíocres, era sempre lutando contra o rebaixamento, mas pelo menos conseguia não ser rebaixado, né? Aí a partir de 2008 a gente já começa a ser rebaixado. E é rebaixado em 2008, em 2009 sobe, mas sobe campeão, com várias rodadas de antecedência, beleza. Aí vai cair uma segunda vez, já vai ser mais difícil o acesso. Já vai conseguir o acesso só na penúltima rodada do campeonato, ali, terceira colocação. Aí vai cair uma terceira vez. Na terceira vez, o acesso só vem na última rodada. Vai jogar aquele jogo contra o Ceará lá no Maracanã, onde tudo podia ter dado errado. Agora, nessa quarta passagem pela Série B, a gente não sabe como vai terminar, mas até aqui a campanha ainda pior do que das 3 primeiras vezes. Então, assim, claramente essa estratégia de gastar para tentar resolver o problema e empurrar o problema para frente, né, a solução, melhor dizendo, não está resolvendo. Só está fazendo a gente ficar cada vez mais fundo nesse buraco, né? É uma solução que poderia até resolver em um momento ou outro, mas que usada de forma recorrente vai estragando o motor, né? Tipo pegar um carro que só funciona com gasolina, sei lá, só funciona com álcool,
E aí você, num momento de desespero, precisa chegar daqui a ali, não sei o que, cara, só tem gasolina. Então, bota gasolina no motor a álcool. Vai funcionar. Você vai conseguir seu objetivo. E se você se limitar àquele momento, tudo bem, não vai trazer grandes prejuízos. Depois você volta a colocar álcool e tudo vai para frente. Agora, se você, funcionou daquela vez, então agora eu vou começar a botar só gasolina num motor a álcool, cara, vai estragar teu motor. A recorrência vai tornando aquela estratégia que no primeiro momento poderia ter sido até interessante em inviável. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Até porque, que nem eu falei, empurrar o problema para frente, né? A gente vai se endividar ainda mais, vai aumentar o rombo do Vasco, que já não é pequeno, para conseguir o acesso para a Série A. Beleza, conseguimos. Voltamos para a Série A. E aí agora, o que faz? Como é que resolve? Porque para montar um time para disputar a primeira divisão, você precisa de muito mais dinheiro do que para montar um time para subir na Série B, né? Esse time que a gente tem aí, com alguns 2 reforços, a gente consegue visualizar subindo para a Série A. Mas esse time que está aí com mais uns 2 reforços, não se segura na primeira divisão. Cai de novo. Então, já vai ter que gastar bastante dinheiro ano que vem para reforçar o time. E aí você já se endividou ainda mais no ano anterior para subir, o risco da gente subir também só para cair no ano seguinte é grande, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Agora, fora essa questão mais, sei lá, ideológica aí, né, de princípio da coisa, tem uma segunda questão que a gente tem que levar em consideração também, né? Porque o discurso é o seguinte: olha, se não se reforçar, vai cair. Se não se endividar, trouxer um reforço, vai cair e aí o prejuízo vai ser maior, né? Esse que é o pensamento. Beleza. Agora, uma segunda questão é o seguinte: o discurso do pessoal para pedir esses reforços que viriam ali estourando o orçamento é o seguinte, né? Se não contratar, não sobe. Se você não se endividar agora, você vai tomar um prejuízo maior lá na frente, né? Essa que é a lógica. Então você tem que contratar para conseguir subir. Se não contratar, não sobe. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: se contratar, necessariamente sobe? A verdade, o contrário, o inverso é verdadeiro também? Se não contratar, não sobe. Mas se contratar, sobe? Porque se a gente não tiver essa garantia, a gente pode, para tentar resolver um problema, ficar com 2, né? Chegar no ano que vem, não subir e ainda estar mais endividado porque gastou o que não podia no ano anterior para justamente tentar esse acesso. De novo, é uma coisa que a gente já viu acontecendo várias vezes, inclusive na última temporada. O Vasco contratou o Sapinto, o Sapinto foi ali, né? Ele e comissão técnica era, sei lá, uns 600 mil por mês. Aí contratou Léo Gil pagando 200 mil por mês, Gustavo Torres pagando 200 mil por mês, e sob a justificativa de que, cara, se cair é pior. Então vamos gastar o que não tem, porque se cair é pior. E aí no final da temporada o que acontece? A gente caiu e ainda ficou com a dívida maior do que tinha antes. Então, assim, isso é outra coisa que tem que ser levada em consideração, né? A garantia. Se você me der a certeza de que o Vasco contratando sobe, aí eu acho que pode ser até avaliado. Mas essa garantia ninguém vai ter, né? Principalmente pela qualidade dos reforços que o Vasco pode trazer. E essa é a terceira questão, que é a mais importante. Eu brinquei no início do vídeo, né? O Vasco precisa, o Vasco tem que contratar, mas o Vasco consegue contratar? Porque é uma coisa que não depende só do Vasco e não depende só de dinheiro. A gente não está trabalhando aqui no mercado de computador, de carro, para ficar, né? Eu quero um carro para poder ir mais rápido de uma cidade para outra. Então, se eu tenho aqui, sei lá, 100 mil, eu vou comprar um modelo mais simples. Se eu tenho 200 mil, já compro um carro mais esportivo. Se eu tenho 1 milhão, eu compro uma Ferrari e chego muito mais rápido. E aí, se você tem 1 milhão, você chega lá na concessionária e tá tabelado o preço, vamos dizer assim, né? Com um jogador de futebol é diferente. Não adianta você falar assim, tem 1 milhão e vou na Ferrari, porque a Ferrari, ela já fechou com o Palmeiras, ela tá jogando lá no exterior, e ela não vai querer ir pro seu time, entendeu? Existem os dois lados, assim, não é um produto que tá na prateleira e é só você ter o dinheiro e pegar. Você tem que... O produto, ele tem que querer ir jogar contigo também. E é um produto muito escasso. Então, assim, o que a gente tem visto na história do Vasco é que com essa crise que o Vasco se meteu, cada vez se desgastando mais, a imagem do clube vai ficando cada vez mais desgastada e é cada vez mais difícil de você conseguir atrair bons jogadores para jogar no clube. Cada vez você tem que pagar mais para um jogador pior para conseguir fazer ele vir para o clube, né? Você pega a história aí do Vasco, é muito fácil de ver, porque assim, o Vasco tem esse problema de ter presidentes e eleições, né? Eu sou completamente
favorável a esse tipo de administração, tá? Eu acho que o Vasco tem que ser dos torcedores, dos sócios, então eu sou contra o clube empresa, uma discussão que a gente pode até ter em um outro programa, mas eu tenho que admitir que quando você tem um clube empresa, você tem uma vantagem, que é o dono do time, ele tem aquele conceito de que, cara, eu vou ficar com isso aqui por muito tempo, então os problemas que eu tô arrumando para mim agora, eu vou ter que resolver lá na frente, né? O prejuízo que eu estou amargando agora, sou eu que vou ter que dar um jeito de cobrir lá na frente. Quando você tem os presidentes se alternando, não, né? Vou ver o que é melhor para mim agora e se isso for uma bomba relógio que vai estourar lá na frente, paciência. O próximo presidente que pegue, ou se eu for reeleito, eu tento resolver depois. Mas eu sei que só vou ser reeleito se eu conseguir ir bem agora. Então a gente vê que sempre, em final de mandato, os presidentes, cara, qualquer um que já assumiu aí, já abre um pouco mais o bolso, já gasta um pouco mais além da conta para tentar se reforçar, né? De novo, o Campelo, ano passado, a gente já falou, trouxe o Sapinto, trouxe lá o Gustavo Torres, o Léo Gil. Por que ele fez isso? Porque ele estava tentando fazer uma boa campanha na Série A para conseguir se reeleger. Então você pega ali, voltando àquela questão da austeridade financeira e tentar diminuir as dívidas, você vê que na gestão Campelo, ele até diminuiu ali um pouco a dívida do Vasco em 2018, ficou meio que eras por elas em 2019, quando foi 2020, estourou. Porque ele quis fazer justamente ali um time bom para contratar. E de novo, isso se repete. O Eurico antes dele fez um time terrível em 2015, que acabou caindo, subiu em 2016, em 2017... abriu o bolso um pouco mais. O Dinamite teve aquele segundo mandato bem tumultuado, aí não serve muito de referência, mas no primeiro mandato dele também, né? Você lembra? O primeiro mandato foi na Série B, aí montou um time mais ou menos em 2010 na Série A, em 2011 montou o time que foi campeão da Copa do Brasil. Então isso é uma tendência, é um ciclo que a gente vê se repetindo. Só que cada vez mais o Vasco tem menos poder de fogo para investir. Então se a gente pegar essa linha aí que eu comparei, em 2011, quando foi querer trazer bons jogadores para fazer um bom time, quem que o Dinamite conseguiu trazer? Conseguiu trazer o Diego Souza, conseguiu trazer o Juninho, conseguiu trazer o Alexandro, só para ficar nos que chegaram no ano final, né? Se a gente vai para 2017, quem que o Eurico conseguiu trazer na época? O Anderson Martins foi a grande atração. E depois meio que acabou, né? Trouxe o Breno ali, que acabou funcionando naquele ano, mas era uma baita de uma aposta. Trouxe o Ramon, já mais veterano, estava meio escondido. Mas que já vão ser melhores que os reforços que o Campelo traz em 2020. Beleza, vai ter o Cano ali, foi um grande reforço, na verdade. Benítez também, foi por empréstimo, uma coisa especial ali. Mas o resto foi muito ruim, E a gente viu agora, na coletiva da semana passada, o Pássaro falando da dificuldade que ele tem de chegar para o jogador e convencer o jogador a vir para o Vasco, de convencer o clube que tem ali os direitos do jogador, de ceder ele para o Vasco. A gente ainda tem aí o agravante da Série B, que não dá visibilidade para o jogador, né? Então é uma atrativa a menos para você querer emprestar o jogador para o Vasco. E a questão financeira também que implica, né? Porque é aquela coisa assim, ó. Todo mundo já sabe que o Vasco tem problema financeiro, que atrasa salário, que não paga. Então, cara, para vir, ele vai querer todas as garantias. Cara, me paga adiantado, me paga o dobro do que eu tô ganhando aqui. E muitas vezes, mesmo que você assuma essas garantias, o cara não quer vir, entendeu? Então, assim, mesmo que o Vasco resolva, não, vou me endividar, eu não posso nem considerar a possibilidade de ficar na Série B mais um ano, então eu vou me endividar, depois eu resolvo. Se não der para subir, não subiu, mas pelo menos eu vou arriscar. Mesmo que a diretoria do Vasco assuma essa postura, pode não conseguir trazer os jogadores, né? Pelo menos esses jogadores mais qualificados e talentosos que garantiriam, a qualquer custo, sem qualquer sombra de dúvida, o acesso. Então, esse tipo de jogador que a torcida fica sonhando, que vai ser o cara que vai chegar e vai já injetar aquela confiança na torcida, não, agora a gente sobe, é muito difícil de conseguir trazer esse jogador por todos esses problemas que eu comentei aqui, entendeu? E é por isso que eu venho falando nos programas que eu acho que o perfil de jogador que a diretoria vai mirar vai ser justamente aquele jogador mais desconhecido, aquele jogador que muitas vezes nem saiu para o exterior, tá mais no começo da carreira, vai ser uma aposta nesse sentido, né? Que é o jogador que às vezes está num time pequeno ou tá ali na reserva de um time grande e vê no Vasco a possibilidade de conseguir se destacar um pouco mais.
essa visibilidade, essa vitrine, o Vasco ainda pode trazer, né? Se o cara chega, o time do Vasco acerta e o Vasco sobe para a primeira divisão, esse jogador ele vai ganhar ali uma moral na sua carreira, né? Ao contrário de jogadores mais veteranos, que foram esses até que o Vasco apostou, né? O Vanderlei, o próprio Marquinhos Gabriel, o Léo Matos, o Castan, que já estavam, né? Esses jogadores mais veteranos, o Rômulo, não são jogadores que, pô, se conseguirem o acesso para a Série A, vão ser um destaque na carreira deles, é porque eles já estão na fase final da carreira, não tem muito mais para onde ir. Então, acho que o tipo de jogador que o Vasco vai ter que investir, que sobrou, é a opção, não é uma escolha. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte, não é que seja uma escolha tática do Vasco, não, vou nesses jogadores mais desconhecidos, que são mais baratos e que querem vir para o Vasco. É a opção que restou. Para mim, na minha cabeça, é a opção que restou. Se o Vasco tentar trazer esse tipo de jogador, dá duas umas. Ou vai ter que cada vez apostar em jogadores que são mais furada, no sentido que são umas apostas que dificilmente se pagam, que nem foi o caso de Rômulo, que nem foi o caso de Michel, que nem foi o caso de Marquinhos Gabriel, né? O Michel, cara, queria vir pro Vasco, parece que a família é vascaína, e é um jogador que pô, já ganhou Libertadores. E por que veio pro Vasco? Por que o Grêmio aceitou liberar ele pro Vasco? Né? Porque, pô, tem um problema crônico no joelho que não se resolve. E o Vasco, não, vamos trazer ali, pagando um pouquinho e tal, torcendo, né, apostando, acendendo a vela aqui para acontecer um milagre e o joelho dele se resolver. Mas não se resolve. A grande chance é de não se resolver, né? E eu acho que para trazer um jogador de renome, cada vez mais vai ter que ser um jogador com esse perfil. E aí não vai funcionar. Então é melhor trazer um jogador com esse outro perfil que eu falei, mais desconhecido, mais operário, mais carregador de piano, do que buscar um jogador talentoso que resolva essa questão. E aí, para fechar o programa de hoje, eu vou aqui responder uma pergunta do Newton Barros, que deixou o comentário no último sobre Vasco AV. Ele falou assim, Felipe, você falou em melhorar a defesa, para não levar tantos gols e, consequentemente, ter mais chances de vencer. Surgiu um boato de que o Lisca pediu 4 reforços para a defesa. Seria bom reforços só para a defesa? Então, Newton, obrigado aí pela pergunta, ajuda a gente aqui a fazer o nosso programa. Eu acho o seguinte, não é o ideal, né? A gente precisaria de 4 reforços para a defesa e mais alguns para o ataque. Pelo menos ali um ponto esquerda, um bom atacante de pé esquerdo para fazer, né, buscar essa linha de fundo no ataque que tem faltado. Agora, justamente por essa questão que eu coloquei aqui, talvez seja difícil. Porque quando a gente está falando de atacante, né, o atacante que faz a diferença é aquele atacante realmente habilidoso, de qualidade. E esse é um jogador caro. E esse é um jogador que tem mercado. Então, assim, se pintar um nome aí, por que ele vai querer vir para o Vasco e não ir para o Atlético Mineiro? Às vezes até mesmo para o Atlético Goianiense, né? Um Cuiabá da vida tem mais dinheiro para oferecer e mais visibilidade do que tem o Vasco hoje. Essa aqui é a realidade. E aí, para você trazer um perna de pau, um jogador voluntarioso, mas que não tem habilidade, não tem qualidade, cara, a gente tem um monte ali, né? Deixa lá o Peck, o Léo Jabá, o Morato que seja, né? Na defesa, não. Na defesa, eu acho que é um setor onde você consegue achar mais nomes baratos, né? Você paga menos, normalmente, por defensores do que por atacantes. E um defensor realmente aguerrido ali, combativo, que joga esse futebol mais bruto que a Série B pede, é mais fácil de achar e é mais barato. Então eu acho que é um investimento mais certo de trazer retorno, né? Você apostar uns 4 jogadores aí, mais carregadores de piano para defesa e torcer para o ataque se resolver, porque a gente está aí, né? É pouco, é curto, mas é o que tem para hoje. Fazer o quê? Enfim, diga nos comentários então a opinião de vocês sobre essa questão, quero saber a opinião de vocês. Deixem perguntas aí, elas podem ser aproveitadas em programas futuros, que nem eu fiz com a pergunta do Newton hoje. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, prestigiar a gente também lá no nosso canal principal, o Atenção Vascaínos. Conto aí com a audiência de vocês. Eu volto no domingo, não é mesmo? Com preleção sobre Vasco, comentando sobre essa partida fundamental contra a Ponte Preta. É vencer ou vencer. Espero contar com a audiência de vocês. E até lá.